Se você acredita no poder de boas narrativas e quer ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdo, considere fazer uma contribuição com qualquer quantia. Clique em Valeu abaixo do vídeo e faça sua doação. Agora vamos para o caso de hoje. O sol da manhã caía sobre Marchmont Hall com a calma enganosa das grandes propriedades inglesas, aquelas que escondem mais segredos do que janelas abertas. O casarão, cercado por jardins milimetricamente simétricos, parecia preparado não apenas para uma cerimônia, mas para um espetáculo. Era o dia do casamento de Eveline Hartwell, filha do almirante Godfrey Wynne, com Charles Marrow, herdeiro de uma das famílias mais ricas do condado. Tudo ali cheirava a tradição, orgulho e, para olhos atentos, fingimento. Hercule Poirot havia sido convidado não como detetive, mas como hóspede ilustre, uma gentileza intermediada por Clara Wynne, prima da noiva e jovem espirituosa que nutria verdadeira fascinação pela mente lógica do belga, mais famoso da Europa. Ele aceitou o convite, é claro, mas desde o momento em que pisou nos salões de Marchmont, percebeu que a harmonia aparente escondia algo desalinhado. Do quarto de hóspedes, Poirot observava os jardins por entre as cortinas. As flores estavam impecavelmente dispostas, os empregados corriam em silêncio e a decoração reluzia sob a luz pálida do verão. Tudo estava em ordem, e isso, para ele, era o primeiro sinal de que algo não estava. A perfeição, mon ami, costumava dizer, é apenas o disfarce favorito do caos. A cerimônia estava marcada para o meio-dia. Convidados chegavam em carruagens elegantes, vestidos e fraques coloriam o gramado e o ar se enchia de perfumes caros e risadas nervosas. Lá fora, o quarteto de cordas tocava algo leve e distante. Lá dentro, o almirante Wynne permanecia imóvel ao lado da filha, impondo-se como uma sombra de ferro em meio ao brilho do evento. Eveline desceu as escadas lentamente, vestida em seda marfim. Era bela, mas havia algo tenso em seu olhar, como se estivesse presente e ausente ao mesmo tempo. Ao alcançá-la, Poirot murmurou para Clara: Mademoiselle, a senhorita acha que a felicidade sempre se veste tão bem? Clara sorriu, sem entender. Ela está nervosa, só isso. Eveline sempre foi impulsiva, mas ama Charles. Poirot inclinou levemente a cabeça. Ah, o amor! Tão simples de dizer, tão complexo de sustentar. O casamento aconteceu sob um carvalho antigo, diante de um arco de flores brancas. O noivo parecia inquieto, a noiva serena demais. Quando o padre pronunciou o sim, o público aplaudiu, pombas foram soltas e o gramado se encheu de aplausos. Mas nem mesmo os sinos da igreja conseguiram abafar o desconforto que crescia em Poirot. Durante a recepção, o salão principal transformou-se num cenário de ostentação. Lustres pendiam como diamantes e uma enorme torta de pistache coberta de açúcar e flores aguardava o brinde dos recém-casados. O som das taças se misturava a conversas e risadas contidas. Ainda assim, os olhos treinados de Poirot notavam o que escapava aos demais. Mrs. Althea Marrow, a mãe do noivo, observava a nora com repulsa mal disfarçada. O almirante evitava olhar a filha por mais de um segundo, e à distância, um homem de terno cinza, Victor Haynes, ex-namorado de Eveline, fitava a noiva com intensidade desconfortável. Clara, por sua vez, parecia inquieta, como quem teme o que ainda não compreende. Mon Dieu! Murmurou Poirot, ajeitando o lenço no bolso do paletó. Se todos estão felizes, por que ninguém parece acreditar nisso? Quando o relógio marcou 5 horas, Eveline levantou-se para o brinde. Seu sorriso era largo, mas o tremor em suas mãos denunciava algo mais.
Ao amor, começou ela, erguendo a taça. A palavra seguinte nunca veio. O copo escorregou de seus dedos e quebrou contra o chão. O som do cristal estilhaçado ecoou como um disparo. Por um instante, o salão congelou. Então veio o grito. Eveline cambaleou, os olhos revirados, e desabou sobre o mármore branco. Charles correu até ela desesperado. Servos gritaram por um médico. A mãe do noivo desabou em prantos. O almirante não se moveu. E Poirot, que até então observava tudo com a serenidade de um homem em prece, apenas se inclinou e olhou a taça quebrada. Ah, mon ami, murmurou para si mesmo, até o amor precisa de veneno para se revelar. Minutos depois, o médico confirmou o inevitável. Eveline Hartwell estava morta. O diagnóstico inicial apontava envenenamento. Nenhum sinal de reação, nenhuma chance de socorro. O champanhe intacto, o prato vazio. Enquanto os convidados eram retirados, Poirot manteve-se junto à mesa, examinando cada detalhe. O prato, a colher, o guardanapo. Tudo impecável. Demais para ser coincidência. Quando o inspetor local chegou, apressado e confuso, Poirot já havia tomado o controle da situação. Este salão, declarou ele em tom firme, não é mais de festa, é de investigação. Ninguém toca em nada. Um murmúrio se espalhou entre os convidados, agora agrupados em um silêncio sufocante. O vento batia nas janelas e fazia os lustres balançarem suavemente, lançando reflexos dourados sobre rostos pálidos. Poirot observou cada um deles com calma meticulosa. Entre nós, disse cruzando as mãos, está quem transformou alegria em tragédia. O culpado pode esconder-se por algumas horas, talvez por uma noite, mas jamais por muito tempo. A verdade, meus amigos. Ele olhou para o teto, onde o reflexo das chamas tremia. A verdade sempre encontra uma fresta para passar. O almirante o fitou em silêncio. O noivo permaneceu curvado ao lado do corpo. E lá fora, o céu se fechava. A primeira chuva do verão caiu sobre Marchmont Hall, como se lavasse o brilho falso da ocasião. Quando o trovão ecoou ao longe, Poirot se afastou do corpo. Ajeitou o casaco e falou sem emoção. O espetáculo terminou. Agora começa o caso. A morte de Eveline Hartwell transformou o casamento em um velório disfarçado de coquetel. As flores continuavam frescas, o perfume no ar ainda era o mesmo, mas nada tinha sentido. O que antes era celebração, agora era apenas aparência. Um retrato perfeito rachado por dentro. Hercule Poirot observava a movimentação no salão principal com a calma que só os inocentes fingem ter. O corpo da noiva fora levado para um quarto no andar superior, enquanto o inspetor Garroway tentava, sem sucesso, impor ordem aos convidados. Alguns choravam, outros murmuravam justificativas apressadas, como se inocência se provasse com palavras. Monsieur Poirot, disse Garroway, aproximando-se com ar cansado. Acredito que foi um acidente. A moça desmaiou, bateu a cabeça. Talvez um problema de saúde. Poirot ergueu as sobrancelhas. Um acidente? O copo cai, a moça cai, e o corpo esfria em minutos? Mon ami, acidentes raramente são tão organizados. Ele se abaixou diante da mesa ainda posta. O prato de Eveline estava limpo, o cálice intacto, e ao lado da cadeira havia um guardanapo dobrado de maneira diferente dos demais. Ele o examinou sem tocar. Uma leve mancha esverdeada marcava o tecido. Poirot endireitou-se. Diga aos seus homens que ninguém saia da propriedade. O assassino está entre nós. Garroway bufou, contrariado, mas obedeceu. Enquanto isso, os convidados foram reunidos no grande salão. Havia rostos pálidos e olhares ansiosos,
mas a maioria mantinha o tom contido das boas famílias inglesas. Ninguém se permitia o desespero. A aparência, afinal, era a última defesa. Poirot caminhou até o centro do cômodo. Meus amigos, disse, a verdade é como o espelho, reflete o que preferimos não ver. E hoje, nesta casa, todos estão diante do próprio reflexo. O primeiro a ser chamado foi Charles Merrow, o noivo. Ele parecia esgotado, as mãos trêmulas e o olhar perdido. Senhor Merrow, começou Poirot, o senhor amava sua esposa? Claro que sim. Ela era... Ele hesitou. Diferente. Diferente como? Impulsiva, impaciente, falava o que pensava. E o senhor não gostava disso? Gostava, respondeu, rápido demais. Mas Eveline tinha muitos segredos. Ultimamente parecia preocupada. Disse que algo estava errado com o dinheiro da família, mas não quis explicar. Poirot observou a sinceridade com cautela. E mesmo assim o senhor se casou? Já estava tudo pronto. Ela insistiu. Disse que depois do casamento as coisas se resolveriam. Quando Charles saiu, Poirot comentou em voz baixa. Casar para resolver problemas é como varrer poeira para debaixo do tapete. O chão continua sujo. O próximo interrogado foi Victor Haynes, o ex-namorado. Entrou com arrogância, o sorriso frio de quem acredita estar acima da tragédia. Eu sei o que vai perguntar, monsieur, disse. Sim, eu a amei. E não a matei. Então o senhor admite que ainda tinha sentimentos. Sentimentos, sim. Motivo, não. Ela me deixou há 2 anos e eu aceitei. Mesmo assim, veio ao casamento. Por educação. Fui convidado pelo pai dela. Ah, o almirante, comentou Poirot pensativo. Curioso convite, não acha? Victor riu. Curioso é o senhor achar que vai resolver isso com deduções. Poirot inclinou a cabeça. Mon cher, a dedução é a mais educada das verdades. Quando ele saiu, Poirot anotou algo em seu caderno. Ele mente com vaidade, não com medo. Em seguida entrou Mrs. Althea Merrow, mãe do noivo. Sua expressão era uma mistura de luto e raiva contida. O senhor veio me acusar também? Perguntou seca. Acusar jamais, observar sempre, respondeu Poirot. A senhora não aprovava o casamento, certo? Claro que não. Aquela moça não era do nosso tipo. Trouxe escândalos e problemas. E mesmo assim a recebeu na família. Charles insistiu. E o pai dela tem influência. Negócios, sabe como é. Poirot sorriu levemente. Negócios e aparências. Uma combinação letal. Quer insinuar que eu a matei? Eu insinuo apenas que o ódio disfarçado é tão perigoso quanto o veneno. Quando ela saiu, o ambiente ficou mais denso. Cada depoimento parecia reforçar a ideia de que por trás do verniz da elegância todos tinham algo a esconder. A última da noite foi Clara Wynne, a prima da noiva. Diferente dos outros, entrou serena. Eu sei por que me chamou, monsieur. Eu vi coisas. Conte-me. Vi o mordomo, Mr. Larkin, levar uma bandeja para o salão poucos minutos antes do brinde. Ninguém o notou, mas ele trocou o prato da noiva. Tem certeza? Absoluta. Achei estranho, mas pensei que fosse um gesto comum. Poirot se levantou lentamente. Mademoiselle, o comum é o disfarce do culpado. Ele pediu para que Larkin fosse trazido. O homem apareceu com o uniforme impecável e o olhar tenso. O senhor serviu o prato da noiva? Sim, monsieur. Foi um engano. Peguei o primeiro da fila. E quem preparou? O confeiteiro, senhor? Mas só eu toquei na travessa antes dela. Poirot o estudou em silêncio por alguns segundos. Enganos não existem, monsieur. Só escolhas disfarçadas. Depois que o mordomo foi dispensado, Poirot se afastou para a janela.
A chuva havia parado. Lá fora, o reflexo das luzes tremia sobre o gramado encharcado. Ele falou sem virar o rosto. A verdade está nesta casa, mas todos a tratam como um espelho rachado. Mostra fragmentos, nunca o todo. O inspetor Garroway se aproximou. Então acredita que foi intencional? Sem dúvida. E mais, respondeu Poirot. Acredito que a vítima sabia que corria perigo. Na manhã seguinte, o detetive pediu que todos permanecessem em Marchmont Hall. A investigação se tornara oficial. O corpo de Eveline seria examinado e o jantar da véspera foi lacrado. Enquanto esperava os resultados, Poirot voltou à sala de jantar. O salão, agora silencioso, parecia outro lugar. As flores murchavam e o perfume adocicado se misturava ao cheiro de prata e cera. Ele percorreu a mesa lentamente, observando cada detalhe: as taças, os pratos, a disposição das cadeiras. De repente, algo chamou sua atenção. Um dos talheres da noiva tinha uma pequena diferença no cabo, uma marca quase invisível, feita por abrasão. Ele ergueu o objeto com um lenço e olhou para o inspetor. Veja, mon ami, o crime está naquilo que todos viram, mas ninguém percebeu. Mais tarde, no escritório do almirante, Poirot analisou documentos sobre as famílias envolvidas. As duas possuíam negócios conjuntos, propriedades compartilhadas e, recentemente, divergências financeiras, dinheiro, poder e reputação. Uma combinação que alimenta a aparência, mas nunca a verdade. Enquanto lia, lembrou-se da fala de Charles. Ela disse que tudo se resolveria depois do casamento. Poirot fechou o caderno devagar. Não era amor o que Eveline pretendia resolver, mas justiça. No final do dia, reuniu novamente o grupo no salão. Senhores, a senhora Hartwell foi morta por alguém que acreditou que o silêncio preservaria a aparência. Mas a verdade, como o sol, sempre encontra uma brecha na cortina. Ele olhou para cada um por um, e concluiu. A partir de agora, as máscaras começam a cair. A manhã seguinte amanheceu fria e silenciosa em Marchmont Hall. A chuva da noite deixara o gramado coberto por gotas que refletiam a luz pálida do sol, mas dentro da mansão o ar continuava pesado. Ninguém dormira bem. A presença de Hercule Poirot e dos investigadores mantinha todos acordados e nervosos. O inspetor Garroway chegara cedo com os primeiros resultados. O laudo confirmava o que Poirot já supunha: envenenamento por cianeto. A substância fora misturada a um creme usado apenas na porção servida à noiva. O veneno não estava no vinho, nem na sobremesa coletiva, mas num único prato, cuidadosamente separado. Um erro simples de cozinha? Perguntou Garroway. Não, mon ami, respondeu Poirot. Um erro simples não escolhe a vítima com tanta precisão. O belga caminhou até a janela e observou os jardins onde empregados andavam apressados. Há um fio que liga todos nesta casa: o dinheiro. Ele é o verdadeiro convidado de honra deste casamento. O primeiro a ser chamado para novo interrogatório foi o almirante Godfrey Winne, pai da noiva. Sentado atrás da mesa do escritório, ele mantinha a mesma postura rígida de um comandante. A morte de sua filha, Sr. Winne, não o surpreende? Perguntou Poirot. Surpreende, sim, mas não choca. Eveline era imprudente. Desafiava pessoas erradas. Pessoas erradas, monsieur. Empresários, banqueiros, até advogados. Achava que entendia de finanças, mas se meteu onde não devia. Poirot cruzou as mãos. Em assuntos que envolviam sua fortuna e a de seu futuro marido, talvez? O almirante não respondeu de imediato. A jovem estava investigando algo? Ela era curiosa demais, disse, enfim, frio.
E curiosidade, Sr. Poirot, mata mais que veneno? O detetive o observou atentamente. Acredito que o senhor sabe mais do que aparenta. Ao sair do escritório, Poirot encontrou Clara Wynne no corredor. A moça parecia apreensiva. Mademoiselle, disse ele, há algo que deseja me contar? Ela olhou em volta antes de responder. Eveline me procurou poucos dias antes do casamento. Disse que tinha descoberto movimentações estranhas nas contas da família Merrill. Pagamentos feitos a empresas inexistentes, propriedades fantasmas. E o Sr. Merrill sabia disso? Ela acreditava que sim, mas queria provas. Disse que esperaria o casamento para confrontar todos de uma só vez. Poirot a agradeceu e seguiu pensativo. O motivo começava a surgir: corrupção e poder, duas forças tão antigas quanto o crime. Na hora do almoço, chamou Charles Merrill para nova conversa. O noivo, agora pálido e abatido, parecia carregar o peso de uma culpa que ainda não compreendia. Sr. Merrill, começou Poirot, sua esposa pretendia expor algo que envolvia o senhor ou sua família? Eu não sei, respondeu hesitante. Ela mencionou uma conta chamada Marchmont Holdings. Disse que havia dinheiro sumindo de lá. E o senhor nunca verificou? Não tive coragem. Meu pai me deixou o negócio há pouco tempo. Confiei na administração de minha mãe. Poirot se inclinou. Confiança é boa para o casamento, monsieur. Para os negócios, é fatal. Mais tarde, o detetive pediu que Mrs. Althea Merrill comparecesse. Ela entrou altiva, fingindo controle. A senhora administrava parte das finanças da família, não é? Eu supervisionava, sim, como qualquer mulher prudente deve fazer. Prudente ou interessada? Provocou Poirot. Senhor Poirot, cuidado com suas insinuações. Eu apenas observo fatos. Há registros de transferências feitas de contas da família Merrill para empresas vinculadas ao almirante Wynne, e, curiosamente, Eveline mencionou que planejava revelar tudo isso após o casamento. A mulher empalideceu, mas manteve o tom frio. O senhor não entende. Havia acordos antigos entre nossas famílias, investimentos mútuos. O dinheiro circulava, nada mais. Circulava, repetiu Poirot. Mas em círculos viciosos, madame. O tipo de círculo que engole quem tenta sair dele. Ela levantou-se, ofendida. O senhor está me acusando? Ainda não, respondeu ele calmamente. Mas a senhora tem um motivo para querer o silêncio da noiva. Quando Mrs. Merrill saiu, Poirot voltou-se ao inspetor. Garraway, o veneno não é o verdadeiro culpado. O dinheiro é. Ele apenas mudou de forma. Agora se chama ganância. Naquela tarde, Poirot examinou o escritório da família Merrill. Encontrou livros de contabilidade trancados e documentos assinados por diferentes mãos. Entre eles, um contrato com carimbo do Banco Marchmont, o mesmo nome mencionado por Charles. Em letras menores, lia-se: Propriedade de Wynne and Partners. Ah, mon Dieu! Murmurou Poirot. A noiva descobriu um desvio entre as duas famílias. Ela não foi morta por amor, mas por negócio. Enquanto analisava as páginas, Clara apareceu novamente, trazendo uma pasta preta. Encontrei isto entre as coisas de Eveline. Dentro havia cópias de cheques, cartas e anotações sobre empresas fictícias ligadas aos Wynne e aos Merrill. As somas ultrapassavam 100.000 libras, valor suficiente para arruinar reputações. Poirot a olhou com gratidão. Mademoiselle, sua prima era corajosa, sabia que estava cercada por lobos. Naquele mesmo dia, o mordomo Mr. Larkin foi novamente interrogado. O senhor serviu o prato da noiva. Por quê? Porque a senhora Merrill me mandou trocar a posição dos pratos, disse que queria melhor apresentação. Melhor aparência, quer dizer.
Poirot estreitou os olhos. O senhor percebeu algo diferente no prato? Tinha um cheiro leve, doce. Achei que fosse o creme de pistache. O belga afastou-se e respirou fundo. O padrão se repetia. Todos justificavam cada gesto com conveniência e aparência. Ninguém dizia a verdade por inteiro. À noite, Poirot reuniu-se com Garraway na biblioteca. Sobre a mesa, espalhou os documentos encontrados e os depoimentos colhidos. Veja, inspetor, explicou. Há uma teia de corrupção entre as duas famílias. O dinheiro passava de um nome a outro, disfarçado por empresas de fachada. Eveline descobriu o esquema e ameaçou revelar tudo. O casamento seria o palco da exposição. E alguém quis impedir. Exatamente. Alguém com poder suficiente para calar e medo suficiente para agir. O inspetor coçou o queixo. Acha que foi a sogra? Ela tem orgulho e rancor, mas não inteligência para orquestrar isso. Poirot ajustou o paletó. Este crime exige cálculo e comando. Nesse momento, um criado entrou, trazendo uma carta encontrada no quarto de Eveline. O papel estava dobrado e sem assinatura. Poirot leu em voz alta. Você disse que acabaria do seu jeito, mas eu posso acabar também. O silêncio que se seguiu foi pesado. Uma ameaça, concluiu Garraway. Uma promessa, corrigiu Poirot. E escrita por alguém que se sente acima da lei. No dia seguinte, o detetive pediu para falar novamente com o almirante Wynne. Encontrou-o fumando em silêncio no terraço. Almirante, sua filha pretendia denunciar algo? O senhor sabia. O homem manteve o olhar fixo no horizonte. Minha filha era impulsiva. Quis brincar de justiça. Justiça não é brincadeira, monsieur. É equilíbrio. O senhor é estrangeiro. Não entende a reputação inglesa. Há coisas que precisam permanecer no escuro. Poirot se aproximou, firme. Inclusive o assassinato de sua própria filha? O almirante endureceu a expressão, mas não respondeu. Poirot o observou com frieza e disse em voz baixa. Um homem que acredita ser dono da honra de sua família é capaz de qualquer crime para preservá-la. Quando ele se afastou, Poirot sabia. O verdadeiro inimigo não era o mordomo, nem a sogra. Era o poder, o mesmo poder que se travestia de respeito, enquanto apodrecia por dentro. Naquela noite, anotou em seu caderno. Em Marchmont Hall, todos vivem para manter as aparências, mas o dinheiro, ele nunca mente. E ao fechar o livro, murmurou. Agora, começamos a seguir o rastro do ouro. O silêncio dominava Marchmont Hall como uma sentença. Depois das revelações sobre os desvios financeiros, o clima de cordialidade entre as famílias se desfez por completo. As portas agora eram trancadas, os criados sussurravam pelos corredores, e cada olhar parecia esconder um medo. A elegância do casarão começava a ruir diante da desconfiança. Hercule Poirot caminhava lentamente pela galeria principal, observando os retratos da família Wynne pendurados nas paredes. Rostos de antepassados que, séculos antes, haviam lutado por honra e nome. Agora, o que restava era apenas aparência e o peso de lealdades distorcidas. No salão, Charles Merrow o esperava. Parecia mais velho, como se uma década o tivesse atingido em uma noite. Senhor Poirot, disse ele, preciso entender. O senhor acredita que meu sogro tenha algo a ver com isso? Eu acredito que todos nesta casa servem a dois senhores, monsieur. A família e o medo. Charles abaixou o olhar. Não posso acreditar que o almirante tenha matado a própria filha. Poirot respondeu com voz calma. Lealdade, monsieur, é bela até se tornar obediência cega. Os dois ficaram em silêncio.
Charles então contou algo que até aquele momento havia escondido. Uma semana antes do casamento, Eveline me mostrou um bilhete. Era do pai dela. Dizia que o casamento não deveria acontecer, que alianças forjadas em desonra só trazem ruína. Ela rasgou o papel na minha frente e disse que não viveria com medo. Interessante, murmurou Poirot. Um homem avisa a filha de que não quer o casamento. E dias depois, ela morre justamente por se casar. Curiosa forma de amor paterno. Charles respirou fundo, sem resposta. Minutos depois, Clara Wynne entrou. Estava pálida, mas determinada. Senhor Poirot, há algo que o senhor precisa saber. Ela segurava uma carta. Encontrei isto na mesa de Eveline. É uma correspondência enviada por Mrs. Marrow, a mãe do noivo. Poirot abriu o envelope e leu em voz baixa. Querida Eveline, espero que tenha reconsiderado o casamento. Há acordos em andamento que não devem ser perturbados. Se insistir, não haverá perdão. O detetive suspirou. Uma ameaça feita com tinta e elegância. Que mundo estranho, onde o perigo usa papel perfumado. Ele agradeceu e pediu que Clara permanecesse próxima. A moça havia se tornado a única testemunha realmente confiável. Enquanto isso, o mordomo Mr. Larkin tentava manter a rotina da casa, servindo o chá aos hóspedes retidos. Quando passou pelo corredor, Poirot o chamou. Diga-me, Monsieur Larkin, o senhor trabalha há muito tempo para esta família? Há 27 anos, senhor. Vi crescerem todos os jovens desta casa. E sua lealdade? Total, senhor, respondeu sem hesitar. Poirot inclinou a cabeça. Mesmo quando a lealdade significa esconder o crime de quem o alimenta. O mordomo corou. Eu não compreendo o que quer dizer. Compreende sim, o senhor trocou o prato da noiva. Obedeceu uma ordem. E ordens, quando dadas por medo, são formas de traição. Larkin ficou em silêncio, o rosto pálido. A senhora Marrow mandou que eu fizesse. Disse que o prato tinha um defeito na apresentação. Juro que não sabia o que havia dentro. Poirot assentiu lentamente. Eu acredito no senhor. Mas lembre-se, lealdade verdadeira não é obedecer, é proteger o que é justo. Mais tarde, Poirot reuniu Mrs. Marrow na biblioteca. A senhora escreveu esta carta, sim ou não? Perguntou, colocando o envelope sobre a mesa. Ela manteve a calma. Escrevi, mas não a ameacei. Apenas quis alertá-la. Alertá-la de quê? De que certas verdades devem permanecer privadas. Eveline estava prestes a destruir acordos que sustentavam centenas de empregos. Empregos? Repetiu Poirot com ironia. Curioso como a ganância sempre se disfarça de preocupação social. A mulher levantou-se, furiosa. O senhor não entende as pressões de uma família de nome. Entendo perfeitamente, madame. É o mesmo tipo de pressão que transforma amor em cálculo e dever em traição. Ela saiu sem responder. À tarde, o inspetor Garroway retornou com novidades. O exame no quarto de Eveline revelara um segundo bilhete escondido sob a caixa de joias. O papel trazia apenas uma frase. A lealdade tem um preço. O meu foi pago ontem. Poirot leu e franziu o senho. Alguém dentro desta casa recebeu algo em troca de silêncio. Precisamos descobrir quem. Ele ordenou que chamassem novamente Clara Wynne. Mademoiselle, sua prima confiava em alguém aqui? Apenas no mordomo. Dizia que ele conhecia os segredos da casa, mas nunca contava nada. E quanto a Victor Haynes? Clara hesitou. Ele dizia amar Eveline, mas a traiu no passado. Espalhou rumores sobre ela. Quando soube do casamento, tentou se aproximar de novo. Poirot assentiu. A traição é como perfume ruim.
persiste mesmo depois que o frasco é quebrado. Naquela noite, o detetive decidiu confrontar Victor Haynes. Encontrou-o no salão de jogos bebendo em silêncio. "O senhor mentiu para mim, monsieur", disse Poirot. "Disse que veio ao casamento por educação, mas foi convidado pelo almirante." Victor riu, amargo. "E daí?" "Daí que o almirante precisava de um cúmplice." "O senhor enlouqueceu?" "Não, apenas observo. O senhor tinha dívidas. O almirante as pagou. Em troca, o senhor se aproximaria de Eveline e traria informações sobre o que ela sabia." Victor tentou disfarçar, mas a cor em seu rosto o entregou. Ele disse que era para o bem dela, que a filha estava obcecada por coisas que não entendia. Poirot o interrompeu com firmeza. "Então o senhor aceitou trair a mulher que dizia amar." Victor se levantou furioso. "Eu não a matei!" "Talvez não", respondeu Poirot calmamente. "Mas a traição, monsieur, é o veneno mais antigo do mundo. O senhor apenas serviu de mensageiro." Quando Victor saiu, Poirot ficou sozinho, refletindo. Cada personagem agia movido por um tipo de fidelidade ao dinheiro, à reputação, à obediência ou à vaidade. Nenhum deles era inocente. Na manhã seguinte, ele convocou uma reunião com todos. O salão, agora sombrio, parecia uma câmara de julgamento. "Meus amigos", começou Poirot, "há dois tipos de lealdade, a que protege a verdade e a que protege o crime. E cada um de vocês escolheu um lado." Olhou primeiro para o almirante. "O senhor jurou lealdade à família, mas sacrificou a própria filha para proteger seu nome." O almirante empalideceu, mas manteve o queixo erguido. "O senhor Merrow", continuou Poirot, "foi leal à aparência de um casamento perfeito, mesmo sabendo que sua esposa temia por sua vida." Charles abaixou a cabeça em silêncio. "E Mrs. Merrow", disse o detetive, voltando-se para ela, "manteve a lealdade ao dinheiro, trocando o amor materno pela conveniência social." Ele então olhou para Clara. "Só uma pessoa aqui agiu por lealdade verdadeira. A senhorita." Arriscou seu nome para revelar a verdade. Um silêncio tenso se formou. O vento batia nas janelas e o estalar da madeira soava como um relógio impaciente. "A traição", concluiu Poirot, "raramente nasce do ódio. Nasce do medo. E nesta casa, todos têm medo do mesmo inimigo, o escândalo." Nesse momento, Garraway entrou apressado. "Poirot, encontramos algo no cofre do almirante." Dentro havia recibos bancários e uma carta datada da semana anterior. Era um contrato de transferência de propriedades entre os Wynne e os Merrow, assinado secretamente. "Aqui está o verdadeiro motivo", disse Poirot. Eveline pretendia expor tudo e, por isso, precisou ser silenciada. Ele guardou o documento e encerrou a reunião. Antes de sair, olhou para todos e disse com firmeza: "A lealdade que mata não é virtude, é disfarce. E o disfarce, meus amigos, está prestes a cair." O terceiro dia em Marchmont Hall amanheceu envolto por uma névoa densa. As árvores pareciam sombras e o casarão, um monumento silencioso à hipocrisia das famílias que o habitavam. O escândalo ainda não havia chegado aos jornais, mas já ecoava entre os corredores. As criadas cochichavam sobre veneno, o mordomo evitava os olhares, e a cada passo o som das botas de Hercule Poirot soava como um lembrete de que a verdade não podia ser escondida para sempre. Enquanto os homens da casa tentavam salvar reputações e contratos, eram as mulheres que carregavam o peso moral da tragédia. Foi Clara Wynne, a prima da vítima, quem se manteve firme ao lado do detetive. Ela não chorava, não fugia das perguntas, apenas observava e respondia com precisão. "Não, mademoiselle?"
disse Poirot, servindo-lhe uma xícara de chá. Entre todas as pessoas desta casa, a senhorita parece a única a não temer a verdade. A verdade é a única coisa que Eveline queria, respondeu ela. E é a única que ainda posso dar a ela. Essas palavras ficaram na mente de Poirot. Durante toda a investigação, ele notara que as mulheres daquela casa viam mais do que os homens. Eveline, Clara, até mesmo Mrs. Marrow, cada uma à sua maneira, representava uma faceta da moral que os homens haviam trocado por poder. Enquanto examinava novamente o quarto de Eveline, Poirot percebeu detalhes que antes haviam-lhe escapado. Havia, sobre a penteadeira, um diário de capa azul. A primeira página trazia uma anotação escrita poucos dias antes da morte. Há segredos que só uma mulher pode suportar em silêncio, mas eu não serei cúmplice deles. Ao lado, uma fotografia mostrava Eveline e Clara, ainda jovens, sorrindo sob o mesmo carvalho onde o casamento fora celebrado. Poirot suspirou. Ah, ma pauvre! Ela sabia que o silêncio é o disfarce mais cruel do medo. Chamou Clara ao quarto. Diga-me, mademoiselle, sua prima mencionou alguém em quem não confiava? Sim. Disse que a madrasta de Charles, Mrs. Marrow, a observava o tempo todo. Achava que ela tentaria impedi-la de falar. E por que acreditava nisso? Porque, segundo Eveline, Mrs. Marrow era quem realmente controlava o dinheiro da família. Ela dizia que o marido, o pai de Charles, não tomava decisão alguma sem consultá-la. Poirot caminhou pelo quarto em silêncio. As mulheres, mademoiselle, são as guardiãs invisíveis da verdade e às vezes também do pecado. Enquanto isso, no andar de baixo, Mrs. Marrow recebia o padre local que viera oferecer condolências. Sua voz soava doce, mas o olhar frio traía a serenidade. Quando o padre se foi, Poirot a interceptou no corredor. A senhora parece lidar muito bem com a morte de uma nora. Já vi tragédias piores, senhor Poirot. A vida ensina a suportar o inevitável. E ensina também a provocá-lo? Retrucou ele, firme. Ela se virou, ofendida. O senhor ultrapassa os limites. A verdade raramente é educada, madame. O detetive a acompanhou até o salão e pediu que se sentasse. A senhora sabia que Eveline pretendia denunciar o esquema financeiro entre as famílias. Ouvi rumores. Ela era impulsiva, e impulsos destroem reputações. E por isso merecia morrer? Por isso destruiu a si mesma. Poirot a encarou com atenção. Madame, as mulheres desta história foram tratadas como instrumentos. Eveline, usada em um casamento político, a senhora, usada como ponte de negócios, Clara, usada como mensageira. Mas existe algo que o Sr. Wynne e o Sr. Marrow esqueceram. A moral feminina não se dobra tão facilmente quanto a ambição masculina. Mrs. Marrow desviou o olhar, mas sua expressão denunciava mais do que queria mostrar. O senhor fala de moral, mas o mundo é movido por interesses, não por virtudes. Sim, respondeu Poirot, mas é por falta de virtude que o mundo precisa de justiça. Naquela tarde, Clara encontrou-se com Poirot no jardim. A brisa fria carregava o perfume das rosas ainda úmidas da chuva. Monsieur, eu li o diário de Eveline, disse ela, estendendo o pequeno caderno azul. Há algo que o senhor precisa ver. Na última página, Eveline havia escrito: se algo me acontecer, procure Clara. Ela entenderá o que fazer. Poirot franziu o senho. A senhorita sabe o que isso significa? Sim, respondeu Clara. Significa que ela confiava que eu teria coragem de dizer a verdade, mesmo que isso destruísse nossa família. Mais tarde, Poirot reuniu as mulheres da casa, Mrs. Marrow e Clara,
para uma conversa final antes da revelação. Há um equilíbrio frágil entre culpa e arrependimento, mesdames, começou ele. Os homens tentam ocultar a verdade com leis e contratos, mas são as mulheres que convivem com a lembrança. Clara, de olhos marejados, respondeu. Eveline não queria destruir ninguém. Queria apenas ser livre. Poirot assentiu. E liberdade, mademoiselle, é a forma mais pura da verdade moral. Em seguida, voltou-se para Mrs. Merrill. A senhora ajudou o almirante Wynne a esconder o desvio de dinheiro. Era só uma questão de tempo até que Eveline o descobrisse. Ela tentou negar, mas Poirot ergueu a mão. Por favor, as assinaturas nos documentos encontrados no cofre mostram claramente a ligação entre vocês. A senhora assinava como Althea M., suficiente para confundir qualquer auditor, mas não um detetive. O rosto da mulher endureceu. Eu não toquei nela. Não com as próprias mãos, não, corrigiu Poirot. Mandou o mordomo trocar o prato e o veneno já estava lá. O Sr. Wynne garantiu que a tarefa seria segura. Ela empalideceu, respirando fundo. Eu apenas quis proteger meu filho. Protegê-lo da vergonha, disse Poirot. Mas ao fazê-lo, condenou outra mulher. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mrs. Merrill, antes altiva, agora parecia pequena diante da magnitude do crime. O senhor não entende, sussurrou ela. Na sociedade em que vivemos, uma mulher só sobrevive se souber obedecer. Poirot respondeu calmamente. E uma mulher que obedece ao mal deixa de sobreviver. Apenas existe. Eveline tentou quebrar esse ciclo e pagou por isso. Clara se levantou com firmeza. Então foi o almirante. Ele deu a ordem. Poirot olhou para ela em silêncio e depois respondeu. Sim, mademoiselle. O veneno não foi colocado por mãos femininas, mas sob comando masculino. Mrs. Merrill apenas executou o plano. Mrs. Merrill chorou pela primeira vez. Ele disse que era para salvar a todos nós, que Eveline não entenderia, que ela iria destruir tudo. Poirot se levantou. O que destrói uma família, madame, não é a verdade, é o medo dela. Quando a noite caiu, Poirot voltou ao escritório para reunir suas anotações. As luzes da casa estavam fracas e o som do relógio era o único ruído no corredor. Ele escreveu em seu caderno: os homens criaram o crime, as mulheres sustentam a consciência dele. Eveline morreu pela moral que o dinheiro esqueceu. Na manhã seguinte, antes de convocar todos para a revelação final, Clara o encontrou novamente no jardim. O senhor acredita que haverá justiça, monsieur? Poirot sorriu com tristeza. Justiça sempre há, mademoiselle. Só não é sempre a que esperamos. Ela assentiu e segurou o diário de Eveline junto ao peito. Então que a verdade, ao menos, repouse em paz. Poirot observou o nascer do sol por entre as nuvens dissipando-se. O brilho dourado banhava o gramado de Marchmont Hall, agora silencioso, como se o próprio casarão compreendesse o preço da verdade. E com o chapéu erguido, o detetive murmurou para si mesmo: as mulheres veem o que os homens fingem não existir. Por isso, quando elas falam, o mundo devia escutar. A névoa se dissipava lentamente sobre os jardins de Marchmont Hall, enquanto Hercule Poirot preparava a reunião final. Todos haviam sido convocados ao salão principal, o mesmo onde 3 dias antes a noiva desabou morta diante de uma plateia de sorrisos falsos. Agora o ambiente era outro. As flores estavam murchas, a luz entrava cinzenta pelas janelas e o ar cheirava a medo. Quando todos se acomodaram, Poirot permaneceu de pé diante da lareira apagada. Ajustou o paletó
alisou o bigode e começou a falar com calma, o sotaque belga soando ainda mais nítido em meio ao silêncio. Meus amigos, chegou a hora de revelar o que realmente aconteceu. O almirante Wynne cruzou os braços, impaciente. Mrs. Merrill mantinha os olhos baixos. Charles, o noivo, parecia desfeito. Clara Wynne, ao contrário, mantinha o olhar firme, determinada a ouvir até o fim. Poirot andou lentamente pelo tapete, observando cada rosto. No início, tudo parecia simples. Uma noiva morre durante o brinde, um copo cai, o coração para. Mas, como sempre, o diabo está nos detalhes. Fez uma pausa e apontou para o piano, onde repousava o cálice quebrado. O veneno usado foi cianeto, colocado não no vinho, mas na sobremesa da senhorita Hartwell. Apenas o prato dela foi alterado. Isso nos diz que o assassino conhecia o cardápio e sabia o momento exato do brinde. O inspetor Garraway, ao fundo, fez anotações rápidas. Poirot prosseguiu. Primeiro, suspeitei do mordomo, Mr. Larkin, pois ele trocou o prato. Mas o pobre homem apenas obedeceu. Obedeceu a uma mulher que acreditava proteger o nome da família, Mrs. Althea Merrill. Mrs. Merrill levantou a cabeça, tensa. Eu não coloquei veneno algum? De fato, madame, não colocou. Poirot respondeu. Mas seguiu ordens, e as ordens vieram de um homem que acredita que sua honra vale mais que a vida de uma filha. Todos se voltaram para o almirante. Ele manteve o semblante frio, como se a acusação fosse apenas um ruído inconveniente. O senhor me acusa de quê exatamente, Poirot? De mandar matar sua própria filha, monsieur. A voz do detetive permaneceu serena, mas cortante. A senhorita Eveline descobriu o esquema financeiro entre sua família e os Merrill. Sabia que o casamento serviria de cortina para unir os negócios e apagar rastros. Poirot deu um passo à frente. Ela planejava revelar tudo logo após o brinde, diante dos convidados. Disse a Charles que a verdade seria brindada junto ao amor. Mas o senhor almirante não podia permitir isso. O homem não respondeu. Apenas acendeu um charuto com lentidão, o gesto calculado de quem ainda acreditava no controle. Provas? Perguntou. O senhor tem provas? Tenho, disse Poirot, apontando para o envelope em sua mão. Uma carta escrita pela senhora Merrill e endereçada ao senhor. Nela, a senhora o avisa de que Eveline se tornara um risco. O senhor respondeu a essa carta, e eu encontrei sua resposta no cofre. Abriu o envelope e leu. A honra será preservada. O problema será resolvido no dia do casamento. Um murmúrio percorreu o salão. Charles se levantou, incrédulo. Isso é mentira. Meu sogro jamais... Sente-se, monsieur, interrompeu Poirot. A verdade é desagradável, mas necessária. Ele se virou novamente para o almirante. O senhor não executou o ato com as próprias mãos, claro. Mandou o mordomo trocar o prato e o veneno já estava preparado. A senhora Merrill, pressionada por sua influência e medo de perder tudo, obedeceu. O Sr. Haynes foi usado para vigiar a noiva e garantir que ela não mudasse de ideia. E assim, cada um aqui se tornou cúmplice de um crime que acreditava ser necessário. O almirante esmagou o charuto no cinzeiro. Ela ia destruir o nome Wynne? O nome da família? Poirot ergueu o queixo. Não, monsieur. Ela ia libertá-lo. O silêncio caiu como um golpe. A única que ousou quebrá-lo foi Clara. O senhor mandou matar a própria filha por medo de ser exposto? O almirante não respondeu. Seus olhos se fixaram em um ponto invisível, o rosto endurecido. Poirot continuou. O senhor acredita que fez o que era justo.
Mas há uma diferença entre justiça e moral. A justiça humana pune o crime, a moral julga o motivo. E aqui, monsieur, não há honra, apenas covardia. O inspetor Garroway aproximou-se com algemas, mas Poirot ergueu a mão. Ainda não, inspetor. Há mais uma coisa que precisam ouvir. Ele abriu novamente o diário de Eveline, o mesmo encontrado no quarto. Na última página, ela escreveu: Se eu morrer, será pelas mãos de quem confunde amor com domínio. Poirot fechou o caderno e olhou diretamente para o almirante. Ela sabia? Sabia o que o senhor seria capaz de fazer. O velho homem respirou fundo. Ela não entenderia? Entender o quê? Interrompeu Poirot. Que o senhor preferiu matar a filha a enfrentar a vergonha de um nome manchado por corrupção? O almirante abaixou a cabeça. Foi o suficiente. Garroway deu um passo à frente e anunciou: Godfrey Wynne, o senhor está preso pelo assassinato de Eveline Hartwell. Mrs. Merrill desabou em lágrimas. Clara permaneceu imóvel, apenas observando. Charles recuou até a parede, os olhos perdidos. Poirot, porém, não parecia satisfeito. Ele caminhou até a janela, olhando para os jardins, e falou sem se dirigir a ninguém em particular. A justiça humana fará o que deve, sim. O senhor será julgado e condenado. Mas a moral... essa não obedece tribunais. Virou-se para os demais. Mrs. Merrill, a senhora será perdoada pela lei, talvez, mas viverá com o peso de ter obedecido à injustiça. Ela assentiu, chorando em silêncio. E o senhor, Charles, continuou Poirot, não é culpado do crime, mas foi cúmplice do silêncio. Casou-se com uma mulher que pedia ajuda, e o senhor escolheu não ouvir. Charles cobriu o rosto com as mãos. Eu a amava. Amar, monsieur, não é fechar os olhos. É ver e ainda assim ficar. A porta se abriu e 2 oficiais entraram. O almirante foi escoltado em silêncio. Nenhum protesto, nenhuma palavra. Apenas o som firme de botas no chão e o estalar das dobradiças da porta se fechando. Poirot voltou-se para Clara. Mademoiselle, a verdade agora é sua herança. Cuide dela melhor do que cuidaram do dinheiro. Clara segurou o diário de Eveline junto ao peito. Eu prometo. Quando todos deixaram o salão, Poirot permaneceu por um instante diante da lareira apagada. Tocou o relógio de bolso e murmurou: A lei pune o culpado, mas a consciência pune o cúmplice. O inspetor Garroway aproximou-se. O senhor acredita que a justiça foi feita? Poirot sorriu de leve. A justiça, sim, mas a moral, inspetor, essa jamais se cumpre totalmente. Há crimes que a lei encerra, mas que a alma continua julgando. Saiu devagar, deixando para trás o eco de sua voz e o peso das verdades reveladas. Lá fora, o céu clareava. As nuvens se dissipavam e o vento movia as folhas do carvalho sobre o qual Eveline dissera o sim. O mesmo carvalho que agora guardava o silêncio do fim. Poirot parou diante dele, tirou o chapéu e fez uma leve reverência. A senhorita, mademoiselle, foi mais corajosa que todos. Morreu pela verdade que os outros temeram, e por isso viverá onde a justiça humana jamais alcança, no coração da moral. Com passos lentos, ele seguiu pela estrada, deixando o casarão para trás. Marchmont Hall voltaria ao silêncio, mas o eco daquela história permaneceria. O preço da aparência, a corrupção do poder e o sacrifício da verdade. E assim, quando o relógio da vila soou ao longe, Poirot murmurou a última frase antes de desaparecer entre a névoa. O crime é simples, mon ami. O que é complexo é o coração humano. Os dias que se seguiram à prisão do almirante Wynne foram de silêncio e ruína.
A casa, que antes abrigava risadas de convidados e o som de taças tilintando, agora era apenas um casarão vazio, cercado por rumores. Marchmont Hall, outrora símbolo de prestígio, tornara-se sinônimo de tragédia. As carruagens dos jornalistas começaram a chegar. O escândalo se espalhou por todo o condado de Hampshire. O almirante mata a própria filha. Crime em casamento aristocrático. Nenhuma das famílias envolvidas escapou ilesa. O nome Wynne caiu em desgraça. A fortuna dos Merrill foi congelada pelos tribunais. A sociedade, sempre disposta a fingir respeito, virou o rosto. Mas, dentro das ruínas daquele prestígio, ainda restavam pessoas tentando recompor o sentido do que havia acontecido. Charles Merrill caminhava diariamente pelos jardins, incapaz de aceitar que a mulher que amava havia sido sacrificada por interesses que ele próprio ignorava. Mrs. Merrill, recolhida em seu quarto, não falava com ninguém. E Clara Wynne, firme e silenciosa, tornou-se a única a lidar diretamente com Hercule Poirot, enquanto os advogados e a polícia organizavam o inquérito final. Naquela manhã fria de sexta-feira, Poirot observava o casarão da janela do escritório principal. O inspetor Garraway entrara há poucos minutos. "Tudo confirmado, Sr. Poirot", disse o inspetor. O almirante confessou parcialmente. Disse que queria apenas salvar o nome da família. Poirot fechou os olhos por um instante. "Ah, sim. Sempre o nome. Sempre a aparência. O homem que mata pelo nome acredita estar servindo à honra, quando, na verdade, serve apenas ao orgulho." Ele guardou o lenço no bolso e virou-se. "E a Sra. Merrill?" "Cooperou com as autoridades. Confirmou que o veneno foi entregue pelo almirante, mas nega saber que seria usado." "Uma meia-verdade", respondeu Poirot. "E as meias-verdades, inspetor, são as mais perigosas." Garraway se despediu e Poirot ficou sozinho. O silêncio do salão era quase respeitoso. Ele olhou em volta e murmurou: "A justiça foi feita, sim, mas a paz, essa não mora aqui." Pouco depois, Clara entrou trazendo uma pequena caixa nas mãos. "Encontrei isto entre as coisas de Eveline. Achei que o senhor gostaria de ver." Dentro havia uma fita azul, uma fotografia e uma carta lacrada. Poirot abriu o envelope com cuidado. Era uma mensagem inacabada, escrita no dia anterior ao casamento. "Se algo acontecer comigo, diga a meu pai que eu o perdoo. E diga a Charles que o amei de verdade, mesmo sabendo que ele nunca acreditaria em mim." Poirot leu as palavras em silêncio e depois as devolveu à caixa. "Ela perdoou o homem que a destruiu. Eis o que a moral entende melhor que a lei: a compaixão." Clara o observava com atenção. "O senhor acredita que o perdão é justiça?" "Nem sempre, mademoiselle. A justiça busca equilíbrio, o perdão busca paz. E às vezes são caminhos que não se encontram." Lá fora, o vento soprava entre as árvores. O velho carvalho onde Eveline dissera o sim balançava sob o céu nublado. Poirot sugeriu que fossem até lá. Caminharam lado a lado pelo gramado molhado e cada passo ecoava como um lembrete do que fora perdido. "Sabe", disse ele, "as tragédias humanas não nascem do ódio, mas da vaidade. O almirante acreditava que a honra estava acima da verdade. Foi o erro que destruiu gerações antes dele e continuará destruindo outras depois." Clara assentiu. Eveline dizia que a verdade era o único luxo que os ricos não podiam comprar. Poirot sorriu de leve. "Uma mulher sábia. As mulheres veem o que os homens se recusam a enxergar." Pararam diante da árvore. A grama ainda guardava marcas do altar desmontado. Clara colocou uma flor branca sobre o solo. "Ela merecia um final diferente." "Todos merecem, mademoiselle",
respondeu Poirot. Mas o destino é tão teimoso quanto a culpa. Ficaram em silêncio por um tempo, até que o som distante de carruagens que deixavam a propriedade quebrou a paz momentânea. Naquela tarde, Poirot preparou-se para partir. Na biblioteca, empacotava suas anotações quando Charles Marrow entrou. Preciso agradecer, Sr. Poirot. Agradecer? O belga ergueu as sobrancelhas. Por revelar que sua esposa foi morta pela própria família? Por me fazer ver o que ignorei, respondeu Charles, sincero. Eu dizia que a amava, mas nunca quis ouvir o que ela tinha a dizer. Queria um casamento perfeito, não uma mulher verdadeira. Poirot olhou para ele com brandura. O senhor aprendeu uma lição cara, monsieur, mas lembre-se, a verdade é o único presente que continua pesando mesmo depois de entregue. Charles assentiu e saiu. A porta fechou-se devagar. Poirot permaneceu ali, imóvel, até o sol começar a descer. Ao entardecer, a casa foi tomada por um último ritual. Um pequeno grupo de empregados, liderado por Clara, acendeu velas no salão onde Eveline havia morrido. Não houve padre, nem discursos, apenas silêncio. Poirot permaneceu ao fundo, observando. A chama das velas tremulava nas taças ainda sobre a mesa, as mesmas que testemunharam o crime. Quando Clara se aproximou, ele falou baixinho. A senhorita tem a coragem daquelas que ficam de pé quando todos caem. Não esqueça isso. Ela sorriu tristemente. Pretendo vender a propriedade. Nada de bom nasce de paredes que mentem. Uma decisão sábia, respondeu Poirot. As casas lembram demais. Na manhã seguinte, o detetive deixou Marchmont Hall. Do alto da colina, olhou uma última vez para o casarão. As janelas refletiam a luz do amanhecer, mas pareciam olhos cansados. Ele ajustou o chapéu e seguiu o caminho. A estrada era longa e coberta por névoa. Enquanto caminhava, Poirot refletia sobre o que chamava de dupla natureza da justiça. A primeira, fria e legal, prende, julga e condena. A segunda, moral e silenciosa, pesa sobre o coração. E essa, nenhuma sentença encerra. A lei fez sua parte, murmurou. Agora resta à consciência fazer a dela. Dias depois, em Londres, Poirot recebeu uma carta. O remetente era Clara Winne. Ela escrevia: Monsieur Poirot, a propriedade foi vendida. Usei o dinheiro para fundar uma escola em nome de Eveline. Lá, ensinaremos meninas a administrar seus próprios bens e a falar quando forem silenciadas. Agradeço por ter devolvido a ela a dignidade que lhe tiraram. Poirot leu a carta 2 vezes, guardou-a no bolso e sorriu. Ah, Mademoiselle Winne, esta é a verdadeira justiça. Não a que castiga, mas a que repara. Mais tarde, sentado à mesa de seu apartamento em Londres, o detetive escreveu as últimas linhas do caso em seu diário. Em Marchmont Hall, a verdade matou e libertou. A justiça dos homens puniu o crime, mas foi a coragem de uma mulher que restituiu a moral. Entre o dever e o amor, a humanidade ainda hesita. E é nesse espaço que o crime sempre encontra abrigo. Fechou o caderno, alinhou os papéis e levantou-se. A noite caía sobre a cidade e o som distante dos sinos ecoava entre as ruas molhadas. Poirot ajeitou o bigode diante do espelho e murmurou satisfeito. O mundo continua imperfeito, mas hoje, pelo menos, a verdade venceu a aparência. Saiu do apartamento e desapareceu na neblina londrina, caminhando com a tranquilidade de quem compreende que a justiça, em sua forma mais pura, não está nos tribunais, mas no coração humano que decide, apesar de tudo, fazer o que é certo.